Então, vamos lá, né, pessoal? A gente vai dar continuidade ao conteúdo de ontem, da live de ontem, e eu também fiz um esquema para vocês terem em casa para poder estudar, tá? Quem quiser imprimir, fazer daquela forma como eu sugeri nas primeiras aulas em relação às conjunções coordenativas, eu também fiz da mesma forma com as conjunções subordinativas, tá? Então, a gente vai começar por elas. E como que eu vou fazer hoje? Eu acrescentei mais conjunções, tá? Não é para dificultar para vocês, não. Pelo contrário, para facilitar, né? Quanto mais, né? Vocês vão se sentir mais seguros, né? Quando for fazer a prova. E alguns exemplos eu vou ler para vocês, tá? Relacionados a essas conjunções que eu também acrescentei. E na live de amanhã, o que a gente vai fazer? Nós vamos estudar alguns casos especiais, né? Ou seja, conjunções que têm, né? Que apresentam vários sentidos semânticos, vários valores semânticos, né? É a mesma conjunção, mas com diferentes valores semânticos, tá? Então, a gente vai fechar essa parte com esses casos especiais, estudando, vendo esses casos especiais, tá certo? Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês o slide, né, o mesmo slide de ontem, nós temos aí os exercícios para a gente resolver hoje, e eu também trouxe 15 questões para vocês resolverem no final da aula, então vou dar um tempinho até maior, né, para que vocês façam e vejam o resultado. Então, primeiro, prestem bastante atenção nesse primeiro momento da nossa aula de hoje, tá, na explicação que eu vou dar, e nos exemplos que eu vou citar, porque muitos exemplos desses estão, tá, no exercício, na atividade, então vai ajudá-los, certo? Se alguém quiser até pegar papel, né, lápis, caneta, enfim, tiver um caderno do lado, quiser anotar, porque esses exemplos não estão nos slides, tá? Então, vamos lá. Aqui, deixa eu compartilhar. Não, peraí, que eu fiz errado aqui. Aí, acho que agora foi. Tá, então, voltando lá, né? Nós vimos as orações subordinadas, então a gente vai lá para o final para poder. Aí, como que eu fiz para vocês terem essas páginas, né? Vocês podem depois ajustar e aí no computador de vocês, salvar no computador, numa pasta, e imprimi-las, tá certo? Fazendo igual as colegas estão fazendo, né? Postando no grupo aí, mostrando os locais em casa onde vocês colocam, né, para visualizar e para ler, lembrar todos os dias, né? Bem interessante, né? Uma forma de memorizar. Então, pessoal, as conjunções subordinativas adverbiais, elas vão se organizar em 9 tipos, tá? Em 9 categorias. Então, nós vamos ter 9 tipos de oração subordinada adverbial, tá? Então, são as mais extensas aí que nós temos para poder ver, né, estudar. Então, as conjunções subordinativas adverbiais, elas vão exercer, elas vão ter valores, né, sentidos, valores semânticos, de causa, de condição, de concessão, né, de consequência, que são as consecutivas, de conformidade, as conformativas, de comparação, de finalidade, de proporção e de tempo, tá? Então, esses são os valores semânticos. Bem, então, eu coloquei para vocês bem completo, tá? Que ontem, na explicação que eu dei, eu não trouxe todas as conjunções. Então, aqui elas estão, tá?
todas as conjunções subordinativas adverbiais, vamos começar pelas causais. Então, o que essas conjunções fazem? Elas introduzem uma oração que tem valor, que tem sentido, né, que dá ideia, traz ideia de causa, tá? Então, a ideia, né, das conjunções subordinativas adverbiais causais é a ideia de causa, tá? Quais são elas? O porquê, é o democrático porquê, né? O já que, olha, é uma expressão, né, uma locução. O como sozinho, o visto que, o pois, que, porquanto, uma vez que, como, aqui eu repeti, né? E visto como. Então, nós temos aqui visto que e visto como. Agora, como a gente vai entendê-las no período, né? No enunciado. Então, eu vou ler alguns exemplos com essas conjunções aqui, tá? Então, vamos lá para a primeira. O gato miou, porque pisei seu rabo. Então, a gente já tem aqui a conjunção subordinativa de causa, né? Adverbial de causa. O que a gente entende nesse enunciado? O gato miou. Consequência. Houve uma causa. Qual foi a causa? O fato de ter pisado em seu rabo. Então, por que pisei o seu rabo? É a causa. Essa causa gerou uma consequência que é o fato do gato miar, tá? Estava feliz, pois encontrou a bola. Então, nós temos aqui, olha, o pois. E hoje a gente vai também ver, estudar a diferença, né, entre as conjunções subordinativas adverbiais causais e as conjunções coordenativas explicativas, porque as conjunções coordenativas explicativas são as mesmas que temos aqui, que tem aqui nas causais, que aparecem, né, nas causais. Então, triste que estava, não quis passear. Olha que interessante esse exemplo. Triste que, aqui o que sozinho, tá? Triste que estava, não quis passear. Então, não quis passear é consequência da tristeza, né? Então, não quis passear porque estava triste. Então, a gente substitui também pelo porquê. Já que me pediram, vou continuar. Um outro exemplo, olha o já que, tá? Então, vou continuar porque me pediram, a causa, tá? Visto que vai chover, sairemos agora mesmo. Então, olha o visto que, no exemplo. Então, sairemos agora mesmo, por quê? Por causa da chuva, né? Porque vai chover, causa. Como fazia frio, pegou o agasalho, olha como, tá sozinho. Então, pegou o agasalho porque fazia frio. Pegou o agasalho por causa do frio. Deixa eu verificar, então, aqui o áudio. Espera aí. Vamos ver. Não, ele está 100%, ele está no máximo aqui para mim, o áudio. Será que eu estou falando muito Tá bom. É. Oi? Tá bom, né? A Fátima também tá com fone, tá dizendo que está bom. Bem, às vezes é o celular, né? Se tiver no celular, às vezes dá esse problema, mesmo no Note, que tem assistido no computador, o meu computador também, o áudio dele é baixo, às vezes a gente não consegue ajustar, tá? Bem, então ficou claro para vocês, tá? Sobre essas conjunções subordinativas adverbiais causais, está claro? Né? Tá certo? Tá tranquilo? Então, o que vocês precisam fazer, tá? Vocês precisam memorizar essas conjunções aqui, tá? Então, memoriza e faça exercício. Lembrando que muitas dessas conjunções também estão, né, em outras circunstâncias, tá? Em outras situações. Agora, as condicionais são o se. O se significa também caso. Eu ainda coloquei entre parênteses igual a caso. O se, o caso sozinho. Contanto que, desde que, a menos que, salvo o se. O sem que vai aparecer também,
tá? Na concessiva, depois a gente vai ver qual é a diferença de uma para outra. Dado que, e uma vez que, tá? Agora, olha os exemplos. Explicarei a situação, se isso for importante para todos. É a condição. Eu só vou... Como que a gente raciocina uma oração subordinada, né? Condicional, adverbial condicional? Fazendo essa... colocando, né, como pergunta a condição. Olha, explicarei a situação, mas com que condição? Somente se for importante para todos. Então, quando você coloca, quando você insere aí, né, a palavra condição, você tem uma condicional. Caso me solicitem, escreverei uma nova carta. Olha lá, olha o caso, tá? Então, a gente já viu o seu caso. Escreverei uma nova carta com que condição? Apenas com a condição de me solicitarem, tá? O contanto que, vou ver se tem aqui, tem. Contanto que todos participem da reunião, os projetos serão apresentados. Ou seja, os projetos só serão apresentados com a condição de haver a participação de todos. Está dando para entender essa relação, né? Esse sentido, o valor semântico? Desde que, deixe-me ver se tem aqui, tem. Você será aprovado, desde que se esforce mais, tá? Então, você será aprovado com a condição de se esforçar mais. Uma vez que ele tente, poderá alcançar o objetivo. Ou seja, poderá alcançar o objetivo com que condição? Com a condição de ele tentar, certo? Então, pessoal, essas conjunções são as conjunções condicionais, né? Subordinativas, adverbiais condicionais, e elas trazem, né, ao enunciado, à oração, o sentido, o valor, né, o sentido da ideia de condição, para que ocorra, né, o que está expresso na oração principal. Agora, as concessivas. Qual é a ideia que as concessivas dão, né, à oração subordinada? Ideia contrária à ideia expressa na oração principal. Então, concessão, né, é o quê? Lembre-se sempre disso. Concessão, oposição, tá? Ideia contrária. Quais são as principais conjunções concessivas, né? Subordinativas concessivas? O embora, o se bem que, ainda que, conquanto, mesmo que, posto que, por mais que, por menos que. Isso, não, Madalena, os exemplos não estão no slide, tá? Mas eu posso colocar para vocês, porque eu tenho que digitar todos esses exemplos, tá? Eu posso inserir os exemplos, digitar os exemplos que eu estou lendo, né? E amanhã eu posto esses slides no ambiente para vocês imprimirem, tá? Continuando, né? Por menos que, suposto que, apesar de que, sem que e o nem que. Olha, veja só. Aqui atrás, nós temos o sem que. Então, o sem que, ele está nas condicionais, como ele está aqui nas concessivas. E amanhã que nós vamos ver esses casos especiais, tá? Vamos ver alguns exemplos de concessivas. Embora gritasse, não foi atendido. Olha, não foi atendido mesmo gritando, né? Apesar de gritar. Então, você vai também fazendo essa alternância, né? Fazendo esse raciocínio. Perderia a condução, mesmo que acordasse cedo. Então, tá? Perderia a condução, mesmo que acordasse. Embora, né, acordasse cedo, perdeu a condução. Conquanto estivesse com dores, esperou pacientemente. Esse conquanto, substitua ele por embora.
Pessoal, esse conquanto cai muito em concurso, viu? E outra coisa também que eu quero dizer a vocês, estudem bastante as concessivas, tá? Estudem, até vou marcar, vou dar um destaque especial nessas conjunções, né? Nas orações subordinadas adverbiais concessivas. Estudem muito, porque cai muito em concurso, tá? Outro exemplo, posto que me tenham convidado com insistência, não quis participar. Então, olha, não quis participar, apesar de terem me convidado com insistência, porque tem um apesar de, né? Aqui, ó, apesar de, tá? Sem que tenha grandes virtudes, é adorado por todos. Olha, sem que é adorado por todos, apesar de não ter grandes virtudes. Vocês estão entendendo? Então, o que, que vocês podem fazer depois? Eu vou deixar os exemplos digitados, vocês vão fazendo isso que eu estou fazendo com vocês, tá? Substituindo também essas conjunções que estão aqui por outras conjunções também da mesma classe, tá? Doente que estivesse, participaria da maratona. Veja bem, ó, participaria da maratona, apesar de estar doente, tá? Fale, nem que seja por um minuto apenas, né? Fale. Aí esse nem que seja por um minuto, esse nem que, né? O nem que ele só é concessiva, ele não está em outras circunstâncias, não em outras classes, não, tá? Ele não é classificado de uma outra forma, somente dessa, tá? Então, a gente poderia colocar aqui, olha, fale, apesar, né, de ser apenas um minuto, tá? Então, fale, certo? Então, essa é a ideia. As consecutivas, elas também, elas são bastante peculiares, né? As conjunções consecutivas são o que, mas veja só, esse que, ele vai ser uma conjunção adverbial consecutiva, se ele vier, tá? Depois de tão, de tal, de tamanho e de tanto. Essas palavras, tão, tal, tamanho e tanto, elas podem vir escritas ou subentendidas no enunciado, tá? Então, o que para ser uma conjunção consecutiva, é preciso que venha depois destas palavras aqui. Então, tão que, tal que, tamanho que, tanto que, nós vamos fazer as atividades sobre isso hoje, tá? Também nós temos aí como consecutivas, né? De sorte que, de modo que, de forma que. Vamos ver alguns exemplos de oração subordinada consecutiva. Olha, falou tão, olha o tão aqui. Falou tão alto que. Então, olha, tão que acordou o vizinho. Então, a consecutiva expressa ideia de consequência. Ela traz valor de consequência, tá? Gritava que era uma barbaridade. Veja bem, nesse exemplo, gritava que era barbaridade, não aparece escrito tanto, tá? Então, mas a gente coloca, a gente entende, subentende-se, né, esse tanto aí. Gritava tanto que era uma barbaridade. Então, é esse raciocínio que nós fazemos. Eu lhe explicarei tudo, de modo que, consecutiva, que não há motivos para discussão, ok? Também a gente pode colocar aqui no lugar do de modo que ou de forma que ou de sorte que, tá? Eu lhe expliquei tudo, desculpa, falei de explicarei, eu lhe expliquei tudo, de forma que não há motivos para discussão, tá? E o de sorte também aparece, né? É raro aparecer, mas ele também tem valor de consequência, tá? Ele traz esse valor de consequência, certo?
Bem, depois nós temos aqui as conformativas. As conformativas são bem mais tranquilas, bem mais evidentes, né? De classificar, a classificação é bem mais fácil. Quais são as conjunções conformativas? O como, conforme, consoante e o segundo. Olha, são 4. Então, exemplo, fiz tudo conforme me solicitaram. Ó, conformativa, elas indicam, tem valor, né? Elas principiam orações com valor de acordo, né? Em relação à oração principal. Então, vamos ver. Fiz tudo de acordo, né? Conforme me solicitaram. Outro exemplo. Segundo nos contaram, o jogo foi anulado. Conforme nos contaram, o jogo foi anulado. Então, um macetinho, né? Uma dica é que vocês usem o conforme, tá? Mesmo aparecendo, substituindo, né? Substituam por conforme as outras conjunções conformativas, tá? Pedro tomou uma decisão consoante determinava sua consciência. Então, substitua por conforme. Pedro tomou uma decisão conforme determinava sua consciência. Então, vocês estão vendo? Então, tudo vai recair no conforme. Carlos é inteligente, como os pais sempre afirmaram. Então, vamos botar o conforme aí. Carlos é inteligente, conforme os pais afirmaram, certo? Então, essas são as conformativas, são as principais. Aí nós temos, né, também, deixa eu ver só se tem mais alguns, não, só isso mesmo. As comparativas, né, também dispensa até muita explicação, o nome já diz, comparativa, elas estabelecem valor de comparação, tá? Então, quais são as expressões, né, ou quais são as palavras que nós usamos para comparar? O que, o como, tanto quanto, feito também, tá? Que é considerado uma conjunção, ele já se tornou conjunção, né? De uso muito, de uso, né? Bastante evidente na oralidade, na linguagem oral, tá? O que nem e o qual. O que nem também nós usamos muito na oralidade. Ele é que nem o pai. Olha, ele tem atitudes, né? Ele se comporta que nem o pai. Aí vocês vão falar, mas onde que está o verbo da segunda oração? O verbo não aparece explícito, mas você entende que é o comportar-se aí, né? Então, ele se comporta que nem o pai. Aí vamos pôr do lado, que nem o pai se comporta, tá bem? E as finais, elas expressam, elas têm valor, né, de finalidade. Então, também são poucas as conjunções, né, que são classificadas como conjunções subordinativas adverbiais finais. Então, as principais, né? O para que, a fim de que, por que, com verbo no subjuntivo e o que. Vamos ver então pelo exercício, tá? Fechou a porta para que os animais não entrassem. Então, fechou a porta para com que finalidade? Essa pergunta que nós fazemos, né? Para quê? Certo? Trarei minhas anotações a fim de que você me ajude. Aqui, o a fim de que? Faço votos que sejas feliz. Então, faço votos para que sejas feliz. Então, o que, né? Ele também é bastante popular aqui, ele aparece, né, em várias outras situações, né? Então, ele não tem um valor semântico apenas, né? Esforcei-me, e o porquê também, com verbo no subjuntivo. Veja bem, olha. Esforcei-me porque tudo desse certo. O verbo, o desse, ele está no pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Então, substituindo o porquê com o significado de finalidade, tá?
nós vamos substituí-los por para quê. Então, ficaria assim, né? Esforcei-me para que tudo desse certo. Esforcei-me a fim de que tudo desse certo, tá? Então, fazendo também essa correlação com as outras conjunções, tá certo? Bem, então até agora, o que eu peço assim, que eu digo para vocês estudarem mais são as concessivas, tá? Estuda bastante concessiva. E as proporcionais também são de fácil identificação, né? De fácil compreensão. Então, o que expressa essas orações, né? O que expressam as orações proporcionais? Elas expressam uma proporção, então elas trazem ideia de proporção, tá? As conjunções, as principais conjunções são estas, né? A proporção que, a medida que, quanto mais, mais, quanto menos, menos, quanto menos, mais, ao passo que, quanto mais, menos, quanto maior, maior, quanto menor, menor. Então, vamos a alguns exemplos aqui, né? Seremos todos felizes à proporção que amarmos, à medida que amarmos. À medida que o tempo passava, crescia a nossa expectativa. Tudo proporção, olha. Então, a ideia de medida, né? De proporção. O ar se tornava rarefeito, ao passo que subíamos a montanha. Então, o ar se tornava rarefeito à medida, à proporção que subíamos a montanha. Olha quanto mais agora. Quanto mais nos preocuparmos, mais ficaremos nervosos. Então, aqui aparece a expressão, tá? Quanto mais nos preocuparmos, na oração subordinada, né? Adverbial, mais ficaremos nervosos, aí nós temos a oração principal. Agora, no quanto menos estudamos, menos progredimos. Então, quanto menos, menos. Quanto maior, então a gente vai aqui para o exemplo do maior. Quanto maior for o preparo, maior será a oportunidade, tá? Então, é isso em relação às proporcionais. Depois, por último, por fim, nós temos as temporais, né? As temporais, elas trazem valor de tempo, são orações que expressam valor de tempo. Então, quais são as conjunções? As principais conjunções. O quando, o mal, logo que, assim que, apenas, desde que. Aí eu repeti o mal, né? Que sozinho, olha o que novamente, né? Sozinho aqui, enquanto, antes que, depois que, trazendo, né, a ideia de tempo. Então, introduzindo essa relação temporal. Então, vamos ver alguns exemplos, né? Cheguei, quando eles estavam saindo. Então, olha o quando, né? Apareceu aí. Então, tempo. Cheguei quando? Quando cheguei? Quando eles estavam saindo. Assim que, então, com essa locução conjuntiva. Assim que anoiteceu, fomos para casa. A gente pode fazer a substituição por quando. Quando anoiteceu, fomos para casa. Então, peguem sempre uma conjunção, tá? De cada série aí, né? De cada classe. E daí vocês substituam por essa conjunção. Usem sempre essa conjunção, né? Como muleta mesmo, para que vocês façam a substituição e vejam qual é o valor que elas têm. Sentiu-se aliviado depois que tomou o remédio. Então, sentiu-se aliviado quando tomou o remédio. Mal a casa foi reformada, a família se mudou. Então, a família se mudou assim que a casa. Aí a gente pode, acho que ficaria bem melhor o assim que, né? Assim que a casa foi reformada. Quando a casa foi reformada. Hoje, que não tenho tempo, chegaram as propostas. Então, hoje, quando não tenho tempo, chegaram as propostas, né? Estávamos lá desde que, tá? Aqui, desde que ele começou a lecionar. Então, estávamos lá
quando ele começou a lecionar. Enquanto o filho estudava, a mãe fazia comida. Então, a mãe fazia comida quando o filho estudava. Então, enquanto tá, estabelece essa proporção também, mas com a ideia de tempo, né? Claro. Bem, então, por que eu trouxe dessa forma para vocês, né? Para vocês já imprimir e colar, tá? Em algum lugar visível, de fácil acesso, né? Para o estudo de vocês. Então, ontem nós vimos todas essas orações, né? Toda essa série, né? De oração subordinada adverbial. E agora, antes da gente começar o exercício, as atividades, nós vamos ver um pouquinho sobre como que nós distinguimos, né? Como a gente consegue saber, né? Diferenciar a oração subordinada adverbial causal da oração coordenada sindética explicativa. Então, qual é a diferença entre elas? Sendo que as orações coordenadas sindéticas explicativas, elas trazem as mesmas conjunções que existem nas subordinadas adverbiais causais, certo? Então, o primeiro caso, se o verbo que antecede a conjunção vier no imperativo, tá? Ou se esse verbo indicar desejo, é certo que a oração será coordenada explicativa. Então, nós vamos esticar aqui essa informação importante com o verbo no imperativo. A oração é coordenada explicativa. Então, vamos aqui ver o exemplo, né? Observar esse exemplo. Estude, que seu futuro estará garantido. Então, eu explico. Estude, tá? Por quê? Seu futuro estará garantido. Então, veja bem aqui. Na oração principal, nós temos o verbo estudar. E esse verbo estudar, ele está no modo imperativo. Estude, tá? Então, quando vocês forem, né, resolver uma questão da prova que exija essa análise, né? Para saber se é uma coordenada explicativa ou se é uma adverbial causal, façam isso, já vão lá no verbo e já vejam se esse verbo está no imperativo. Se estiver no imperativo, a oração é coordenada sindética explicativa. Olha o outro. Desejo, ó, tá? Quando o verbo indica desejo, ou a oração indica desejo. Deus o abençoe, meu filho. Tá? Então, Deus o abençoe, desejo. Porque sua generosidade não tem limite. Aí, explicação, tá? Então, guardando, né, essa regra aqui, não tem como errar. Segundo caso, se o porquê, ou que, pois e porquanto, iniciar uma consequência, a oração será explicativa. Então, lembrando, oração explicativa também indica, né, consequência. Agora, se iniciar uma causa, a oração será causal. Então, vamos lá, né, nas palavras importantes, na palavra-chave. Então, nós temos aqui consequência. Se for uma consequência, a oração é explicativa. Se for uma causa, a oração é causal. Agora vamos ao exemplo, né? A avenida não tinha limite de velocidade, porque o carro passou a 300 km por hora. Então, olha aqui, veja bem. O carro passou a 300 km por hora é uma consequência. Por que é consequência? Porque vem, né, de uma causa. Qual é a causa? A avenida não ter limite de velocidade. Então, por causa de a avenida não ter limite de velocidade. Então, a ideia de causa, ela está aqui na primeira oração. Consequentemente, né, essa ideia de causa, ela traz para ela uma consequência, que é o carro passar a 300 km por hora, consequência, certo? Então, se esse porquê introduz uma oração que indica consequência, né,
aí nós temos oração explicativa. Agora, o mesmo enunciado, porém, invertendo agora a ideia, né? O que era consequência, né, vai passar a ser causa. Então, veja bem aqui. O carro passou a 300 quilômetros. Consequência, porque a avenida não tinha limite de velocidade. Então, nós trouxemos agora, tá, a conjunção para o sentido da causa, né, para a causa, tá? Então, porque a avenida não tinha limite de velocidade, causa. O carro, qual foi a consequência? O carro passou a 300 quilômetros por hora, certo? Então, essa é a relação. Aqui a gente vai ter, deixa eu marcar aqui o porquê, e agora nós temos, né, a ideia de causa. Ficou claro para vocês isso? Causa e consequência? Ficou? Isso, imperativa. Vamos voltar aqui um pouquinho, né? Deus o abençoe, né? Então, seria uma oração, né? Um vocativo, né? Deus o abençoe, meu filho. Então, se a gente tem esse vocativo, né? Um desejo, Deus o abençoe, né? Aí, a ideia, né? O abençoar aí é um desejo. Tá? Então, o verbo introduz um desejo. Deus o abençoe. Abençoe você, o verbo está também no imperativo, tá? Isso mesmo. Então, se o verbo vier, voltando um pouquinho lá no primeiro caso, né? Se o verbo vier no imperativo, a oração ela será coordenada sindética explicativa, tá? Agora, indo para o segundo caso, repetindo um pouquinho, tá? O segundo caso. Se uma dessas conjunções aqui, então são 4 conjunções, né? As 4 conjunções coordenativas explicativas que fazem parte também das conjunções subordinativas adverbiais, né? Da subordinativa adverbial causal, tá? Então, voltando a essas conjunções, se uma dessas conjunções iniciar uma consequência, a oração será explicativa. Se ela iniciar uma causa, a oração será causal, tá? Então, veja só, voltando, né, explicando novamente para vocês o exemplo, tá? A avenida não tinha limite de velocidade, porque o carro passou a 300 km por hora. Então, olha, o fato de o carro passar a 300 km por hora é uma consequência consequência, né, da falta do limite de velocidade na avenida. Né? Então, a falta do limite de velocidade na avenida, a causa, né, trouxe uma consequência, ou seja, os carros andam muito, eles correm bastante, é isso. Agora, trazendo a ideia de causa para a conjunção, fica assim: o carro passou a 300 km por hora, então veja só, essa oração aqui agora ela faz parte da oração principal, ou seja, ela é oração principal. Agora nós vamos estabelecer a causa. Por que o carro passou a 300 km por hora? Qual foi a causa? A causa foi a avenida não ter limite de velocidade. Deu para entender? Então, para você entender isso causou, exato. Põe a pergunta causa. Qual foi a causa, né, de o carro passar a 300 km por hora? Qual foi a causa da alta velocidade do carro? Né? A falta de limite de velocidade na avenida. Essa é a causa, tá? Então, causa e consequência. Então, vocês têm que entender bem essa relação de causa e consequência para poder distinguir, né, uma oração de outra, tá? Saber quando uma vai ser explicativa e quando a oração vai ser adverbial causal, tá? Bem, e o terceiro caso é se a afirmação anterior à conjunção for uma suposição ou uma constatação por dedução, né, gerada por uma apuração ou por uma comprovação, a conjunção será explicativa. Então, uma dedução. Vamos pegar aqui essa primeira palavra, deduz-se que, né? Este é o caso, por exemplo, de choveu. Veja só.
choveu, porque a rua está molhada. Ninguém viu a chuva cair, tá? Então, se deduz-se a partir, né, da rua, né, estar molhada, se deduz que choveu, tá? Ou seja, você deduz que choveu por causa de uma apuração, né, que é a rua molhada. Então, se essa oração, se ela apresenta essa suposição, né, essa dedução, ela é explicativa, tá? A outra, ele passou por aqui, porque ainda há pouco ouvi, né? Ouvi, né? A gente faz até uma emenda aqui, né? Então, olha, ele passou por aqui, então se deduz, né? Se constata, né? Que eu ouvi ainda há pouco. Então, é uma constatação, tá? É uma apuração. Não precisa mentir. O Leandro faltou às aulas, pois me contaram. Então, uma apuração, certo? Então, é isso, pessoal. São só 3 casos que vai ficar aí para vocês estudarem. Se puder, imprimir também, colar, né, para rever essas regras, é importante, é interessante. Essa explicação, ela está lá na gramática do Pestana, tá? Então, acho que vocês já têm a gramática, parece que o professor Sandro enviou em PDF para vocês, né? A gramática do Pestana. Então, é só pegar, se quiser se aprofundar um pouquinho mais, né? Tem outras informações que estão na gramática do Pestana que eu ainda não trabalhei com vocês, né? Por falta também considerando, né, o nosso tempo aqui de live, tá? Mas vocês já têm a gramática. Então, vamos lá para a atividade? Vamos começar a praticar, fazer exercício, né? Então, a primeira... Professora, Sim. essa é atividade do Moodle? Qual? A atividade? É do Moodle. Sim, Gabriel, é o seguinte. No Moodle, eu tenho, acho que 4 atividades ou 3 atividades, né? Que são minhas, são 4. 4 atividades minhas. Eu não fiz, eu acho que eu fiz uma apenas, tá? As outras atividades, elas estão todas misturadas, isso. Então, são atividades... essas atividades são complementares, tá? Pode ser que vocês encontrem essa atividade alguma ali que esteja no Moodle, tá? Mas porque as do Moodle eu trouxe também algumas da gramática do Pestana, que são mais complexas também, né? Tem algumas mais complexas, tá? Eu coloquei como atividade para vocês. Isso, para agregar isso mesmo, tá? Mas seguindo por essas atividades que eu estou passando, vai ficar tranquilo, vocês vão conseguir resolver outras questões, né? Porque não vai ter muita mudança, muita coisa, né, diferente. Então, o segredo está em guardar a conjunção e entender, né, o valor semântico dessa conjunção ali no enunciado, estabelecendo essa relação que eu faço aqui, que eu explico para vocês, tá? Então, vamos para a primeira questão. Aí já estão respondendo, né? A opção em que a oração subordinada pode ser considerada adverbial condicional, tá? Façam esse daí. Isso, já estão respondendo. É isso mesmo, tá? Então, vamos lá para o que é importante primeiro, né? Reconhecer em cada enunciado, já vai identificando as conjunções aqui. Desde que eu vi, me apaixonei. Visto que tenho muito trabalho hoje, não poderei sair. Permanecerei aqui desde que você permaneça. Diga-me se a proposta lhe interessa, tá? Aqui, olha, nós não temos uma oração adverbial, tá? Nós vamos ter uma oração subordinada substantiva, certo? Falou sem que nos convencesse. Então, sem que aqui, tá? Então, vamos para a primeira. Qual é a ideia
que o desde que, né? Qual é essa conjunção desde que? É uma conjunção, que tipo de conjunção ela é? Dentre aquelas 9, né? Dentre aqueles 9 tipos, tá? Ela faz parte de qual? Ela é o quê? Uma conjunção subordinativa adverbial? Podem colocar no chat. Ela será desde que eu vi, me apaixonei. Qual é a outra palavra que eu... Não, olha, veja só. Me apaixonei ou apaixonei-me quando vi. Então, ela é temporal, né? Desde que eu vi, tempo, exato, temporal. Quando eu vi, me apaixonei. Então, você substitui, né? Para ficar compreensível para vocês, substituam, né? Por quando, tá? Quando vi. Então, é temporal. Visto que tenho muito trabalho hoje, não poderei sair. Então, vamos lá para a oração principal, tá? Eu gosto de fazer, né? Vou fazer com calma, porque senão um apressado come cru, né, gente? A gente vai separar aqui a oração principal da oração subordinada, tá? Então, aqui nós temos apaixonei-me, é a oração principal, desde que eu vi a oração subordinada, tá? A oração subordinada adverbial temporal. Aqui, agora é essa. Não poderei sair, visto que tenho muito trabalho hoje. Então, eu vou perguntar para vocês, ó, não poderei sair por quê? Porque tenho muito trabalho hoje. Não, ela não é explicativa, tá? Veja só, a oração subordinada adverbial, tá? Ela não é classificada, não tem essa classificação de explicativa. A explicativa é a oração coordenada, tá? A oração coordenada que é explicativa. Então, tem que haver, né, esse conhecimento, né? Saber distinguir a oração coordenada da oração subordinada. Então, na última aula, a gente vai fazer uma revisão disso. Nós vamos misturar as orações, tá? Para identificar uma de outra. Então, isso o Josué colocou aí no chat, é causal, isso mesmo, é causa, né? Não poderei sair porque tenho muito trabalho hoje. A causa, olha, veja só, a relação de causa, né? Como eu tenho muito trabalho hoje, não poderei sair, tá? Então, não poderei sair por causa do trabalho, por causa, né, da quantidade de trabalho que eu tenho hoje. Então, você vai estabelecendo esse raciocínio, fazendo esse raciocínio, tá? E a letra C, permanecerei aqui desde que você permaneça, é uma condição, ou seja, o desde que é uma conjunção, né, condicional. Aí você, pelo sentido, né, do enunciado, você já chega a essa resposta. Então, ó, desde que você permaneça, permanecerei. Ou seja, permanecerei com que condição? Com a condição de que você permaneça. Tá? Então, ela é uma condicional. Então, a C é a resposta. E agora, essa letra D, ela não é uma oração subordinada adverbial, tá? Misturou-se aqui, né, colocou essa oração, acho que até, né, não sei se foi realmente para que a gente faça, né, para que a gente identifique, né, a subordinada adverbial da subordinada substantiva, mas enfim, vamos ver aqui, ó. Diga-me se a proposta lhe interessa. O se é uma conjunção integrante, tá? Lembram, né, que o se, que o que e o se são conjunções integrantes e eles integram, eles introduzem a oração subordinada substantiva. Então, diga-me é a oração principal, tá? Se pararmos na oração, no verbo, né, da oração principal, diga-me, você pergunta ao verbo, diga-me o quê? Né? Assim, que se a proposta lhe interessa. Então, essa oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? Então, eu vou colocar, vou escrever aqui para vocês entenderem, né? Subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá?
E a última, falou sem que nos convencesse, tá? Então, é uma concessiva, ó, falou, embora não nos convenceu. Então, você substitui o sem que aqui por embora. Falou, embora não nos convenceu. Falou sem que nos convencesse, tá? Então, a primeira oração, ela é formada apenas pelo verbo, ó, falou, tá? E a segunda oração é a adverbial concessiva, certo? Tranquilo? Então, vocês viram aqui, importante, né? E olha que interessante, o desde que ele aparece na letra A, com valor de tempo, né? E aparece na letra C com o valor de condição, tá? Agora vamos para outra atividade. Nessa atividade, o que vocês vão fazer? As orações subordinadas adverbiais assinaladas estão classificadas. Assinale a alternativa cuja classificação esteja errada. Eu vou assinalar aqui para vocês, porque eu acho que eu não assinalei, né? Nunca chegará ao fim por mais depressa que ande. Por mais que. Era tal a serenidade da tarde que. Então, aqui, ó, eu vou assinalar esse tal, tá? Olha o tal aparecendo na oração principal, que se percebia o sino de uma freguesia distante. Aí, o que dobrando é dobrando afinados, né? Mesmo que faça calor, eu estou assinalando as orações, tá? Ela era tão medrosa que não saía de casa. Se tudo correr bem. Ok. Tá, então nessa questão 2, vejam aí, tá? Qual é dentre essas orações que eu marquei, qual não está classificada corretamente, ou seja, qual está errada, né? Já estão colocando no chat, deixa eu só tomar uma aguinha. Tá, vocês marcaram a letra D. A letra D é o quê? Se ela não é comparativa, ela é o quê? Vamos começar, né? Vamos lá para a letra A, a gente vai seguindo. Nunca chegará ao fim, por mais depressa que ande. O por mais que, né? Olha, por mais que, ela é uma oração, ela introduz nessa conjunção uma oração subordinada adverbial concessiva. Sim, é uma ideia, né? Oposta, né? Se opõe algo na oração, né? A oração se opõe ao que foi dito na primeira, nunca chegará ao fim, por mais depressa que anda. Então há, né, uma oposição aí. Era tal a serenidade da tarde que se percebia o sino de uma freguesia distante, dobrando afinados, né? Então, a oração era tal a serenidade, até eu assinalei, tá? O tal que é uma oração subordinada de adverbial consecutivo. Vocês viram que o tal ele aparece na primeira oração aqui, ou seja, na oração principal, tá? Era tal a serenidade da tarde que, então, a consequência disso, né, era que se percebia o sino de uma freguesia. Mesmo que faça calor, não poderemos nadar. Também, ó, o mesmo valor da letra A, concessão, olha o mesmo que, tá? Ela era tão medrosa que não saía de casa. Então, aqui a gente já tem o tão na primeira oração, tá? Na oração principal. E a consequência do medo, né? Então, a causa era o medo trouxe como consequência, né? Ela ficar em casa, ela permanecer em casa, ou seja, ela não saía de casa. Então, na letra D, nós temos uma consecutiva, não uma comparativa, tá? E a última, se tudo correr bem, levar-te à Europa, é uma condição. Né? Levar-te à Europa, com que condição? Se tudo der certo, se tudo correr bem, tá?
Então, a resposta à pergunta, né, da número 2 é a letra D. Tem alguma pergunta? Tá tudo ok? Isso. Por quê, Gabriel? Por que você marcou a D? Eu não entendi. Temor, Josué? Mas não pode, não. Assusta porque são muitas, né? Mas depois que você vai pegando o jeito e vai estudando, vai se familiarizando, né, com as conjunções, fica mais fácil, né? Isso, exato. Não existe comparação, existe consequência, né? Então a relação é uma relação de causa e consequência. Sim, mas o que eu fiz com vocês hoje é justamente isso, né? Eu dei as conjunções, apresentei as conjunções e os exemplos. Então, eu acho que é uma forma boa de se estudar é assim, né? Tá ali a conjunção, estuda a conjunção e os exemplos, tá? Por isso que eu vou passar depois, eu vou digitar esses exemplos, já fica uma coisa mais completa, tá? É isso. Agora vamos para a próxima questão, daí depois a gente faz um intervalo, né? Agora, a questão 3, ó, cai também, essa questão cai em provas, em concurso, tá, pessoal? As consecutivas caem, porque consecutiva facilmente se confunde, pode se confundir com a comparativa, né? Então, no período, era tal a serenidade da tarde, então aqui é a primeira oração, que se percebia o sino de uma freguesia distante dobrando afinados, tá? A segunda oração eu acho que aqui está até errado, né? Deixa eu só para eu corrigir essa palavra, dobrando afinados. Finados, né? É a pessoa que morre, né? Acho que é isso o que ele quis dizer. Bem, mas o que interessa para nós é isso daqui, né? Que percebia uma freguesia distante. Depois eu quero trabalhar com vocês esse período, tá? Então, como vai ficar? Qual é a classificação dessa oração? Isso, já está até aqui na questão anterior, né? Ela é uma consecutiva. O que nós temos aqui na oração principal? A palavra tal, né? Era tal a serenidade da tarde, que era tal que se percebia o sino de uma freguesia distante dobrando afinados, tá? Isso mesmo, era uma consecutiva. Aí, pessoal, vocês viram que até as questões, né, aqui tu até trouxe, ó, uma subordinada de verbal subjetivo, isso nada a ver, né? Então, para quem estuda bastante, sabe que não existe essa classificação, tá? Eu queria, assim, chamar a atenção de vocês nesta última oração. Nós temos aqui, a primeira oração é o verbo ser, né? Era tal serenidade da tarde. A segunda oração é percebia. Percebia o sino de uma freguesia distante. E a terceira oração é dobrando. Eu quero já aproveitar para explicar para vocês essa terceira oração. Então, essa terceira oração, ela é uma oração subordinada adjetiva. Porque ela faz referência olha, que se percebia o sino de uma freguesia distante que dobrava. Então, ela faz referência ao substantivo dito na oração anterior, né? O sino de uma freguesia que dobrava, a freguesia dobrava afinados, certo? Então, dobrando é uma oração subordinada, ele forma, né, aqui, introduz uma oração subordinada, adjetiva explicativa, ó, porque nós temos a vírgula reduzida de gerúndio, tá? Então, só para poder completar, né, essa questão 3 aqui. Mas a gente vai ver isso com calma, tá? Nós vamos trabalhar com o período composto, com as orações mistas, tá? A mistura de oração.
O Josué colocou, né, José, que está apavorado, mas eu digo para vocês, é muita coisa, é muito conteúdo mesmo, né? Gramática, não é difícil estudar gramática, mas requer disciplina e muito estudo, né? Muita memorização. Memorização de regras, memorização de palavras, de classes gramaticais, né? Então, eu acho que por isso que, às vezes, talvez vocês acham, né, que é uma coisa muito complicada, né? Quando, na verdade, não é tão assim, né? Bem, a questão 4. Vamos fazer a questão 4, que daí eu já dou intervalo para vocês. Eu quero adiantar ao máximo essas questões, porque depois já tem um teste para vocês fazerem e testar, né? O conhecimento de vocês mesmos, tá? Tem várias atividades, isso mesmo, Sandra. Já está tudo lá. Assinale o período em que há oração subordinada adverbial consecutiva novamente, tá? Consecutiva. Vejam aí. E aí também nós vamos ter uma mistura, tá? Da oração subordinada adverbial com a oração subordinada substantiva. Então, vai aparecer aqui também a oração subordinada substantiva. Isso mesmo. É a letra D. Então, vamos entender por quê, né? Então, a letra D é a resposta, tá? Então, aqui vai ficar. Disse que você não estuda. Bem, disse isso. Lembram-se? Vocês se lembram da regrinha do isso, né? Quando nós tivermos uma oração substantiva, a gente coloca isso ali, né? Substitui a oração pelo isso. Então, esse que você não estuda é uma oração subordinada substantiva. Então, vamos pôr aqui, tá? Oração subordinada substantiva. A conjunção que é uma conjunção integrante, tá? Oração subordinada substantiva subjetiva. Por quê? O valor, a função sintática de sujeito, ó, disse isso. Isso se diz. Isso se diz. O que é que se diz isso? Falam que você não estuda. Então, ó, falam, eles ou elas, falam o quê? Que você não estuda. Então, essa oração também é uma oração subordinada substantiva, tá? Eita, o que a Pro faz aqui? Oração subordinada substantiva. Essa é a objetiva direta. Substantiva. Tá? Fala-se tanto isso. Só. O que é que se fala? Né? Isso se fala muito, né? Isso se fala tanto, fala-se tanto isso. Então, isso aqui também, o que você não estuda é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Então, aqui, olha, nas 3 primeiras orações, nós temos orações subordinadas substantivas, estão vendo? O que, a conjunção que, é uma conjunção integrante. Ela vai integrar aqui uma função sintática em relação à oração principal. Então, a oração que nós temos, que é subordinada adverbial consecutiva, é a da letra D, né? Quando... Isso. Eu não entendi a pergunta, Simone. Quando isso cabe, né? Aí nós temos uma subordinada substantiva, tá? Isso mesmo. Isso é a forma, né, de você identificar a oração subordinada substantiva e classificar, né, ela dentro daquelas funções sintáticas, tá?
Agora, olha lá, comeu tanto que ficou doente. Tanto que, veja só, o tanto que ele introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva. Comeu tanto. Qual foi a consequência? Ficou doente. Esse daqui, essa última, quando saíres, irei contigo. Quando introduz uma oração subordinada, adverbial temporal. Então, quando traz ideia, né, o valor semântico de tempo. A oração subjetiva exato, ela não tem sujeito na primeira oração, na oração principal. Normalmente ela é construída dessa forma: disse, que, fala-se, né? O que é que se fala? Fala isso é falado. Então, normalmente ela apresenta essa construção, é importante, é necessário, né? Tá certo? Então, existem algumas formas de construir a oração principal, né? E sendo que a oração subordinada é uma oração subordinada substantiva subjetiva, tá? É isso. Agora, aqui, olha, a gente já identifica o sujeito indeterminado. Falam que você não estuda, eles ou elas falam, né? Tá certo? Bem, pessoal, vamos fazer então um intervalo, que daí a gente vai prosseguir com as atividades. Vou pedir para vocês não saírem da live, tá? Porque daí a gente vai fazer também o teste, né? Para vocês mesmos saberem como que vocês estão, tá? Então, 10 minutinhos, às 19h20 a gente retorna. Pessoal, vamos retomar? Então, a gente vai continuar aqui nas atividades, tá? Deixa só eu... Agora vamos para 5, tá? Questão 5. Qual das orações subordinadas pode ser considerada adverbial causal? Mesmo que, então vamos sublinhar, né, as conjunções, mesmo que partas antes, precisarei do resultado das provas. Chegamos tão cedo, tão que, olha aqui, tá? Eu vou sublinhar para vocês. Chegamos tão cedo que o portão da faculdade ainda estava fechado, já que possuo pouco dinheiro, tomarei apenas um lanche. O público aplaudia euforicamente para que o circense bizasse o número. Então, eu já destaquei aqui em cada enunciado as conjunções, tá? Então, o que vocês vão fazer? Somente classificar. Qual dessas orações subordinadas é considerada adverbial causal? Então, vamos entender também uma outra questão, tá? A oração subordinada é a oração que apresenta a conjunção. Então, eu vou sublinhar as subordinadas, tá? Tranquilo. Não, não está aparecendo, não. Não. O público aplaudia para quê? Tá? Então, aqui. Essas que eu sublinhei são as orações subordinadas. Então, dentre essas orações subordinadas, qual é a oração subordinada de causa? Qual é a oração que é considerada causal? Eu vou olhar aqui porque eu não estou vendo a... Peraí, só um pouquinho, gente. Nós perdemos a conexão aqui, tá. Eu não estou vendo vocês. Deixa eu olhar aqui no chat. A Fátima está resolvendo aqui. Tá. Só um minutinho. Tá, vocês já puseram aí letra C, né? É só para eu ver a resposta. É isso mesmo, é a letra C, tá? Já que possuo pouco dinheiro, tomarei apenas um lanche. Então, a oração que não está sublinhada é a oração principal, tá? Então, tomarei apenas um lanche porque possuo pouco dinheiro. Então, a gente substitui pela conjunção porque, tá? Então, é essa daqui. Vou colocar ela em itálico, certo? A resposta é a letra C. Agora, vamos para outra questão. A 6. No período
E quanto mais andava, mais tinha vontade. Ocorre ideia de proporção. Então, vamos sublinhar aqui as conjunções, né? Quanto mais, mais. Assinale a opção em que tal ideia não ocorre. Então, vamos lá para a letra A. Quanto mais leio este autor, menos o entendo. Então, quanto mais, menos. Chove tanto, vou tirar a vírgula daqui, tá? Chove tanto que não podemos sair. Tanto que, à medida que corria o ano, o nosso trabalho era maior. Quanto menos vontade, mais inteligência. Então, quanto menos, mais. Quanto mais se lê, mais se aprende. Então, quanto mais, mais. Então, vejam só. Nessas aqui, nós temos, em todas elas, né, em 4 desses enunciados, ocorre ideia de proporção, menos na letra B. Né? Na letra B, é consequência. Então, ela é uma consecutiva. Certo? Choveu tanto que não pudemos sair. Então, uma consequência da chuva, né? Então, nós não pudemos sair por causa da chuva, a consequência. As outras todas, em todas elas, nós temos ideia, nós temos uma conjunção proporcional. Quanto mais, leia este autor, menos. Quanto mais, menos. À medida que é proporção, quanto menos, mais, e quanto mais, mais. Então, vocês viram que não é difícil, né? Basta assinalar as conjunções para que vocês entendam e classifiquem corretamente. Na número 7, o moço ficou tão emocionado que chorou. A segunda oração, que chorou, é subordinada adverbial o quê? Eu não estou vendo vocês, tá, gente? Por isso que eu já estou respondendo aqui, né? Então, nós temos aqui, ó, o moço ficou tão emocionado que. Então, tão que chorou. Então, essa segunda oração, ela é o quê? Deixa eu baixar só um pouquinho para ver. Isso, consecutiva, exatamente. Ela é uma consecutiva. Tá? Agora, volto lá. Agora apareceu, Fátima. Então, ela é uma consecutiva, questão 7, tá? Na questão 8, ele planejou, agora vai dar para ver vocês aí, falando, né? Fátima, você faz um favor para mim? Põe só no chat aqui para mim, fazendo um favor. Que daí eu já... Isso. Ele planejou tudo segundo combinamos. Então, pessoal, olha o segundo. É a conjunção. A segunda oração, qual é a segunda oração? Essa daqui, segundo combinamos. Então, ele planejou tudo conforme combinamos, tá? É uma oração o quê? Josué já respondeu, a Reginalva também, né? A Madalena, isso, ela é uma oração conformativa, tá? A questão 9, isso mesmo, certinho, ela é uma conformativa. A oração destacada no período, mesmo que eu juntasse um por um os cacos todos, nunca mais o espelho seria como antes. Então, essa oração, mesmo que eu juntasse, já está sublinhada. E é assim que aparece no concurso, tá? No concurso aparece a oração, tá? Que eles querem, né? Que você analise, essa oração ela vem destacada. Então, essa oração, ela é o quê? Temporal, ela tem valor, né? Temporal, concessivo, causal, conformativo, condicional. Então, vejam aí, olha, o mesmo que, tá? Vou sublinhar, eu vou destacar o mesmo que para vocês entenderem, tá? Qual é o valor? Concessivo, isso mesmo, né? Então, uma concessão, mesmo que eu juntasse, nunca mais o espelho seria como antes, né?
embora eu juntasse o espelho, né? Nunca mais o espelho que seria como antes, então valor concessivo. Na questão 10, assinale a alternativa correta quanto à classificação da oração adverbial destacada, já está destacado, olha, no período abaixo. Então, leiam essa e tentem responder, tá? Era tão pequena a cidade que um grito ou gargalhada forte a atravessava de ponta a ponta. Então, era tão pequena. Você, Josué, já respondeu, vamos ver os outros. Tá? Leiam a oração principal também, tá? Vejam que na oração principal existe isso, né? Existe o tão. Então, o que ele é seguido do tão. Então, olha, era tão pequena a cidade, tão que um grito ou gargalhada forte a atravessava de ponta a ponta, tá? Então, é uma consecutiva. Nós temos aqui uma oração subordinada adverbial consecutiva, tá? Na questão 10. Vamos para a 11 agora. A 11. Assinale a oração classificada corretamente. Façam esse sem eu mexer, tá? Por enquanto eu não vou mexer, não. Façam, que daí a gente já faz, já confere, já estuda depois, tá? Vamos lá. Vocês vão assinalar a oração que está classificada corretamente. Então, uma está correta, né? 4 estão erradas, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Já estão marcando, pessoal, na número 11? Tá, já estou marcando a D, né? Na questão 11. Vamos lá, voltando, tá? Vocês vão assinalar a oração classificada corretamente. Então, é a oração que está correta. Correta. Ah, vocês estão marcando a D? A correta. Ó, isso é importante. Isso, correta. Oração classificada. Isso daqui pega em concurso, né? Isso daqui é pegadinha, assim, o enunciado, às vezes, deixa a gente confuso, então tem que prestar atenção, né, no enunciado. Vamos, então, isso, o enunciado é importante, olha, veja bem, assinale a oração classificada corretamente. Então, significa que existe apenas uma oração que foi classificada de forma correta. As 4 estão erradas. Olha, tá? Vamos lá na primeira. Como diz o povo, tristezas não pagam dívidas. Então, separando as orações, nós temos aqui, olha, como diz, né, o verbo dizer e pagar. A oração subordinada é a primeira. Como diz o povo, tristezas não pagam dívidas. Então, vamos, assim, trazer a oração principal para o início do enunciado, né? Tristezas não pagam dívidas, conforme, de acordo com o que diz o povo, tá? Então, esse o como tem valor conformativo. Então, ele a oração é uma oração subordinada, não é adverbial comparativa, ela é conformativa, conforme. Conformativa. Peraí, que até a prova escrevendo errado. Conformativa. A segunda oração, não serás bom advogado, sem que estudes muito. Ela classifica, né, aqui como uma subordinada adverbial consecutiva. Nós temos aqui o sem que. Sem que não é não é uma conjunção consecutiva,
tá? Então, a gente separando as orações, nós vamos ter, não serás bom advogado, sem que estudes muito. Ou seja, para ser bom advogado, qual é a condição? Estudar muito. Então, ela é uma condicional, tá? Ela é uma oração subordinada, adverbial condicional. Agora, uma coisa interessante, porque o sem que é uma conjunção que aparece, tá? Tanto na oração subordinada, adverbial condicional, quanto na concessiva, né? Mas o que vai diferenciar um de outro? Normalmente, quando for uma condicional, a oração principal, ela traz aqui um enunciado, né, negando, né? Então, o verbo, ele vem acompanhado de uma palavra de valor negativo, tá? Então, não serás bom advogado, sem que estudes muito, tá? Então, olha, serás bom advogado se estudares muito, certo? Cumprirei minhas tarefas, mesmo que a oposição critique. Então, essa daqui, ela é classificada como uma subordinada adverbial concessiva. Sim, correto. As orações se opõem, olha, cumprirei minhas tarefas, mesmo que a oposição critique, né? Apesar de a oposição criticar, né? Então, existe uma controvérsia, existe uma oposição, tá? Então, a resposta é a letra C. Vocês viram que vocês erraram, né? Porque vocês não sabem, não, né? Eu acho que foi mais confusão ao ler um enunciado, né? Quanto mais se tem, mais se deseja. Aqui ele classificou como uma adverbial, uma subordinada adverbial causal. Não. Veja só, quanto mais, mais. É uma proporcional, né? Isso mesmo, Josué, proporcional. Então, vamos por aqui. Proporcional. E a última, aproximei-me a fim de que, olha, o a fim de que pudesse ouvi-la. É uma fim, coloquem aí para pro, né? Aproximei-me, essa primeira oração, oração principal. Para que? A fim de que? A fim de que pudesse ouvi-la. Então, é uma final, tá? Bem, então as orações estão classificadas agora corretamente. Vamos para ver quantas que... Bem, pessoal, vou fazer o seguinte, a gente já vai dar aqui... eu vou deixar essas outras atividades para a gente concluir amanhã. Porque eu vou passar para vocês agora o link, né, do Google, não é o link, como que a gente chama? O código, né, é o link mesmo, né, do Google Forms. Eu vou passar para vocês abrirem e fazer as atividades, exercícios, tá? Porque são 15 questões e eu gostaria que vocês fizessem com calma essas questões, não ficassem apavorados, não. Por quê? Amanhã nós vamos corrigir, nós vamos comentar essas questões, essas atividades de vocês, tá? Então, eu já vou disponibilizar essas atividades aqui no chat, tá? Deixa só eu fechar aqui o slide. Isso, esse link é da chamada, Josué, o meu ainda não está. Agora que eu vou colocar para vocês abrirem e fazer. São 15 atividades, tá? Do Google Forms. Então, eu vou... O gabarito... Espera aí só um pouquinho, deixa eu... Tá, pronto, foi. Se vocês vão clicar, tá, nesse link, abrir o formulário e responder. Sabe aquelas atividades que, os exemplos, né, que eu trouxe para vocês no início da aula, vão estar aqui, tá? Por isso que eu disse a vocês, vão prestar atenção, né, nos exemplos, porque a gente vai fazer os exercícios em torno deles, tá? Então, é só abrir e fazer. Qualquer dúvida, pode me perguntar.
Não, pode ser depois, Simone, mas se puder responder agora, já me dá o feedback aqui no chat, eu gostaria, tá? Porque amanhã eu vou fazer a revisão dessas atividades com vocês, tá? Vamos lá? Ai, tá surgindo até coisa aqui, hein? Façam com calma, tá? Por favor. Então, eu vou fazer isso. Só um pouquinho que eu vou enviar pelo... Deixa eu só copiar aqui, eu já envio no grupo, tá? Para vocês. Vocês estão no celular, né? Fátima, você consegue enviar pelo celular? A Fátima vai enviar para vocês, tá? Isso, entendi, Elisiane. Você confunde a causa com a condição, né? Uhum. Normalmente faço assim, ó. Causa, por quê? Condição C, tá? C. Caso. Aí você usa essas conjunções, que eu acredito que vai ser mais fácil, tá? Então, condição C. Causa, por quê? Pega duas conjunções, pega duas conjunções para poder facilitar, tá? As adverbiais normalmente. O que cai mais em concurso são as adverbiais concessivas, tá? As concessivas caem bastante. O concurso não tem, eles não deixam de fora essas concessivas. Até o próprio Pestana, né, na gramática, ele diz isso, né? Fiquem de olho nessas conjunções, né? Porque a banca gosta de elaborar questões com as conjunções subordinativas concessivas, né? Tá? Qualquer dúvida pode me perguntar, mas as atividades estão bem tranquilas. Se vocês quiserem consultar as conjunções. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui o slide. Isso, ai que bom, Marcelo, ótimo. Uhum. Sim, sim, está caminhando, é isso mesmo. Né? Vocês estão vendo isso hoje, né? Já fez, já tirou uma nota boa, tá ótimo. Pessoal, quem terminar, quiser sair da sala, mas coloca no chat o resultado, tá? Ótimo, Josiane, Tatiane. Ai, que bom, tá vendo? A gente começa assim né, com enunciados bem mais curtos, vocês vão assimilando. Parabéns, tá? Que ótimo, Mariel. Isso, é isso mesmo, Laura. Roseli, que bom. Isso, eu vou acompanhar aqui, tá? No formulário para ver qual é esse percentual. Ótimo. Vamos ver aqui, deixa eu abrir aqui o meu formulário, tá?
Ok, já tem 22 pessoas que fizeram, né? Aham, tá ok. Certo, ótimo. Fátima, olha que interessante. Aqui já saiu o resultado, olha. Tá vendo? Ó, eu vou acompanhando por aqui, ó. Aí vem na questão 2, essa é o que eles mais acertam, o que eles erraram, o percentual aqui acertou, né? Muito legal, né? Ó, esse daqui é certo, né? É formulário, Google Formulário. Formulário. Uhum. Deixa eu ver aqui, acompanhar isso. Conceição, coisa boa, Conceição. Isso, muito bem. Ah, Patrícia. Legal, hein, gente? Coisa boa. Fico feliz de ver, saber o resultado, né? Joia, Reginalva. Uhum. Oh, acertou todas. Que bom. Que bom, Denise. Tá vendo? Vocês têm que acreditar em vocês, né? Uhum. Muito bom. Professora, Sim, é a Penha que está falando. Eu achei que eu não estava entendendo nada, mas na hora que eu comecei a fazer os exercícios, até que eu... conseguiu entender. Isso mesmo. Que bom, Penha. E continua assim, nesse caminho, tá? Continua fazendo exercício, praticando, você vai entender cada vez mais. É a prática, né, que vai... Então, Que bom, fico feliz, tá? Muito feliz. Então, Jandira, opa! Que joia. Carla, Leonardo, muito bom. A Eliane também, a Elaine, né, acertou as 15, as 15. Que bom, gente. Eu fico grata, né? Pelo esforço de vocês, pela paciência também, porque não é fácil, a gente assistir a aula não é fácil, né? Muito bem. Ah, tá. Obrigada, tá? Quem já está saindo, né? Um bom descanso. Ótimo, nossa. Estão com resultados bons, hein? Uhum, tá. Cristiane, os slides eu vou enviar amanhã para a Vanusa, tá? É porque como eu vou mexer ainda nesses slides, colocar, acrescentar, né, os exemplos, amanhã eu envio, daí você imprime, você salva numa pasta sua e imprime, tá certo? Que bom, Kátia. Isso daí. Sim, aí cada vez mais, né? A gente não pode parar de estudar. Isso é para todos nós, tá? Mas é isso, tá valendo, olha, vocês estão se esforçando já,
Eu estou acompanhando aqui o resultado no gráfico, estou vendo aqui, né? Amanhã eu vou compartilhar com vocês esse gráfico. Aham, tá ótimo. O gráfico está crescendo aqui. Ó, acertou 14, ótimo, ótimo. Uhum. Vê, Cristiane. Que ótimo. Obrigada, eu que agradeço, tá? Ah, tá, atividade disponibilizo sim. Deixa eu colocar aqui no chat. Sim. Aí, tá? Foi novamente. Atividade para vocês. Ai, que bom. É Kate, é isso? Kate Nogueira, né? Que bom. Ai, que bom, deu certo. Isso, que bom, gente. Fico feliz. 14 errou uma só. Que bom. Bom, Celi, isso mesmo. Todos vocês acho que vão fazer concurso, né? E é um conhecimento para a vida, né? É um conhecimento para aplicar mesmo na escrita, na interpretação, né? Não é só para fazer concurso, né? Isso é um conhecimento para a vida de vocês. Aham, ótimo. Deixa eu ver como é que está um gráfico aqui, formulário. Já tem 58, ó, 58 respostas. Ó, o povo tá, turminha tá bem. Ótimo, Rosângela, isso. Isso mesmo. Bom descanso, né? Os que estão terminando. Ai, que bom, Rosângela. Isso, está no caminho, isso mesmo. Boa noite, bom descanso. Obrigada pela gentileza. Que bom. Uhum. Isso, a ortodoxia. Está sempre com a gente fazendo os cursos, né? Que ótimo. Nossa, que bom, gente. Tá, sim, peraí. A Rosilda, acho que sim, Rosilda. As respostas, né? Eu sou meio lenta aqui para ver gráfico. Deixa eu dar uma olhada aqui. O individual, tá.
Vocês não colocaram o nome, né? Também não pedi para pôr o nome. Ai. A presença, Célia. Ah, tá. Nem eu acredito, professora, eu tirei 10. Olha que novidade, meu Deus. Ai, que coisa boa. Elisângela, você que me pediu, né, para fazer a organização do que eu já ministrei, não é isso? Do conteúdo que a gente já viu. Isso, Eu professora. vou fazer assim, eu vou passar no slide amanhã, aí eu já mostro para todo mundo. Pode ser assim? Eu estava pensando isso agora. Tá ótimo. Tá. Que daí você tá acompanhando os cursos, né? Acho que você está desde o início, não tá? Sim, sim, professora. Estou Então, acompanhando. tá, joia. Eu passo para vocês o que a gente já viu, tá certo? Tanto que na última agora eu levei um baile, hein, professora? Eu falei assim, ó, eu vou testar, eu não pesquisei na internet, eu não olhei no celular, eu fui no meu atendimento, mas tá pouco, hein, professora? Meu Deus, fiquei chocada. Com as minhas notas tá muito baixa, Ah, mas vou melhorar. vai sim, tá? É o esforço e a vontade de vocês. O importante, gente, acabei de receber uma mensagem aqui de uma psicóloga, tá? Então, já vai ajudar vocês. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Então, se a gente já está saindo da nossa zona de conforto, vocês estão, todos estão buscando conhecimento, buscando aprendizagem. Gente, já é um passo para o sucesso, já é um passo para o objetivo de vocês, né? Para alcançar o objetivo de vocês. Isso que é importante, né? O importante é fazer o que vocês estão fazendo, estão buscando, estão se esforçando, tá? Professora, eu vou fazer uma prova agora, dia 12/9, do concurso da FAPEC. Eu tô tão nervosa, como sempre, né? Vai ser de São Gabriel. Uhum. Minha... Olha, respira, sabe como você faz? Pega algumas provas anteriores da FAPEC para você ter uma, assim, ver como é a dinâmica da banca, né? A forma de elaboração das atividades deles. Faz, né, essa prova, resolve, e na hora da prova você tem que procurar ficar calma, sem ansiedade, não pode ficar ansiosa, porque a ansiedade vai te atrapalhar, né? A ler as questões. Então, calma, respira, respiração nesse. Isso daí, ó, dica de psicólogas, tá? Que até me ensinaram muito técnica de respiração. Respira 7 vezes, lentamente. Por quê? Para que haja tempos, o cérebro ele vai processando melhor a informação, tá? Então, calma. Uma vez, uma diretora, na escola onde eu trabalhava, eu passei em primeiro lugar nesse concurso na época, né? Lá em Minas. Eu estava morando ainda lá. Ela me deu, assim, uma dica, eu gostei tanto. Ela falou assim, olha, você não fica, põe na sua cabeça, eu hei de conseguir, eu hei de passar. Ei, tá? Não vou, eu hei de conseguir, eu hei de passar. E na hora da prova, ela me ensinou a chupar uma bala e a pedir para o meu anjo da guarda me iluminar aqui, para que eu pudesse enxergar, porque você estudou, você se preparou, né, para que ele te iluminasse a enxergar as respostas ali. Gente, dá certo. É uma coisa assim, sabe? É divino, né? Claro, Deus ajuda quem faz a sua parte, a gente sabe disso, né? Mas a oração, a prece, a calma, a confiança, tudo isso é importante para que vocês tenham um bom resultado, obtenham êxito, tá? Então, professora, a prova da FAPEC, ela é, como eu já estou nesse tempo aí, já correndo contra o tempo, né? Eu fiz a prova da FAPEC de Chapadão e fiz a prova da FAPEC de Bandeirantes, as duas provas. Então, são coisas assim que às vezes você olha, você não consegue entender o motivo, a razão e o porquê de você ter errado aquela questão. Porque são questões assim que eu mesmo estudei Vygotsky, Piaget, eu coloquei mapa, eu fiz, sabe, eu comprei apostila, eu estudei muito, chegou lá, e eram coisas simples, que não tinha muita dificuldade, por um errinho de uma palavra, você não prestou atenção, eu fiquei nessa aí, mas eu passei no de Chapadão, mas passei lá no 48, e de Bandeirantes também passei, mas mesmo assim, eu quero passar na casa do 10, falar que passou na casa dos 10, né?
Isso mesmo. Não é 50, 40, não. Uhum. Tá? E vai conseguir sim, tá? Amém. Pessoal, a gente já vai encerrar, tá bem? Nós vamos encerrar e quem tá fazendo pode continuar a fazer, mas envia para mim, tá? O formulário, tá certo? Então, nossa próxima aula amanhã, né? Penúltima aula. E na última aula, o professor Sandro também fará uma hora, né? Com a gente, comigo, para poder encerrar, tá? Esse curso, tá bom? Então, olha, gratidão a vocês, muito obrigada. Fico muito feliz de ouvir vocês e de saber, né, da experiência e dos anseios de cada um, tá? Eu vou colocar vocês na minha oração também, nas minhas orações, tá certo? Para que vocês consigam e alcancem, né, o objetivo que vocês estão traçando, né? Tá? Então, boa noite, bom descanso, né? Fiquem com Deus, tá bem? Já estou saindo da sala. Tchau.